Primeiro. Boa noite, irmãos. Graça e paz aí a todos. A gente está ajeitando aí as últimas coisas. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Som. E som. 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 Eu Tá me estou ouvindo? ouvindo. Eu estou. Tá. Vamos então. Dê um alô aí, a gente vai começar o nosso programa de hoje. Temos aí o tema de hoje, né? Fé, história e pandemia. Que lições podemos aprender com a história da igreja sobre os dias que vivemos? E aí temos como convidado hoje reverendo Flávio Américo. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul. Ele é licenciado e mestre de História, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também doutorando em Ministério pelo Centro Presbiteriano Andrew Jumper. Ele vai tratar sobre esse tema. Antes de tudo, pedir que aqueles que estão participando não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar e compartilhar, como tem aí abaixo. Certo? Eu vou chamar então o nosso convidado, reverendo Flávio Américo. Seja bem-vindo aí. Ele está no Paraná, ali em Castrolanda, servindo a igreja evangélica na reformada holandesa. É casado com Jéssica, pai de Sara, é do nosso sínodo, ali do Presbitério Potiguar, mas está cedido aí para esse trabalho com os holandeses ali no Paraná. Deixa eu passar para ele se apresentar melhor e também para fazer algumas colocações iniciais já sobre esse tema, né? Fé, história e pandemia. Que lições podemos aprender com a história da igreja sobre os dias que vivemos? Flávio, seja bem-vindo e já pode ficar aí à vontade já. Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos. Eu agradeço ao reverendo Samuel pelo convite, à igreja, o conselho, e para mim é um prazer estar aqui, mesmo bem longe, no sul do país, estar conversando com irmãos potiguares. Para mim isso é um prazer. E sobre esse tema, eu queria, de forma bem rápida, antes da gente abrir para perguntas, né, e o bate-papo com o reverendo Samuel, fazer algumas colocações, algumas coisas que nós aprendemos ou podemos aprender com a história da igreja nesse período de pandemia. Geralmente, quando a gente ouve sobre a história da igreja, a gente pensa em eventos, em fatos, em nomes, em datas e pessoas. Por isso que, como provocação, uma das questões assim que estão implícitas no texto, no título, é que o que é que a gente pode aprender da história da igreja? Assim, para que serve a história da igreja? A gente, como eu disse, tem uma tendência de pensar assim, fulano chegou em tal canto, em tal época, a igreja foi fundada assim, fulano era teólogo assim, ou defendia a doutrina X, enquanto Beltrano defendia a doutrina Y. E isso é importante, não é que essas questões não tenham importância, mas a gente aprende outras coisas com a história da igreja. A história da igreja não é uma lista de nomes, pessoas, ideias, ela traz lições práticas para a vida dos cristãos. E esse período que nós estamos vivendo, né, de pandemia e todas as questões envolvidas, eu trouxe 6 pontos com os quais nós podemos, a partir dos quais nós podemos tirar de lições da história da igreja. A primeira coisa que eu acho que, como historiador, né, que estudou e estuda a história da igreja, e nós cristãos, de forma geral, que conhecemos um pouco da história da igreja, nós calvinistas, de igrejas reformadas, tendemos a ter um apreço pela história da igreja, conhecer o pensamento reformado, o seu desenvolvimento, as confissões de fé, nossos símbolos de fé são documentos históricos do século XVII. Então, a gente tende a conhecer um pouco, mas uma das primeiras coisas que a gente pode aprender observando a história da igreja, e a gente pode observar isso também quando a gente olha para a Bíblia, um salmo que ensina muito sobre isso é o Salmo 78,
e outros salmos vão falar disso, é que a história é controlada por Deus. Nosso Deus é o Senhor da história. Tudo que acontece na história não acontece por meramente questões humanas, políticas, econômicas, sociais. Essas questões são importantes e os historiadores da igreja também têm que pensar nessas questões, mas há, de fato, o controle de Deus, o senhorio de Deus, o seu domínio sobre a história dos homens. Não só sobre a minha história individual, a sua história individual, mas a história da humanidade está debaixo da soberania de Deus. E isso é muito importante. A gente percebe isso na Bíblia, como Deus, desde Abraão, passa cerca de 2.000 anos para nascer um descendente dele, que é Jesus Cristo, cumprindo a promessa que foi feita a Abraão, de que um descendente dele abençoaria todas as famílias da terra. A promessa que foi feita a Davi, 1.000 anos antes de Jesus, uns 1.500 anos antes de Jesus, a Moisés, que viria um profeta maior do que ele. Então, assim, você tem Deus controlando toda a história na Bíblia. E Deus não controlou a história só na Bíblia, ele continua controlando a história. Homens como Lutero, Calvino e outros gigantes da história da igreja não se levantaram só por questões pessoais. Sempre houve o controle de Deus da história. E isso acontece ainda hoje. Existem questões envolvendo os países, a Organização Mundial de Saúde, questões políticas internacionais e nacionais, questões econômicas, questões científicas sobre um vírus que aparece e começa, de onde é que vem esse vírus, tudo isso é importante, a gente deve lidar com essas questões, mas nós, como crentes, nunca podemos esquecer que Deus é o Senhor da história e nada está acontecendo por acaso. Quem crê em acaso, ou quem pensa que a história ou qualquer coisa acontece por acaso, são os pagãos. Não, nós cremos no Deus que é soberano e Senhor da história. E aí essa é a primeira lição. Lembrar, quando a gente olha para a Bíblia, olha para a história da igreja, nós percebemos que Deus é Senhor da história e tem mantido a sua promessa de guardar a sua igreja. A segunda lição, que eu acho que a gente pode tirar desse momento que nós vivemos, é entender que somos partes, Deus não é só Senhor dessa história, mas que nós, a igreja, somos parte dessa grande história. Porque Deus poderia ser o Senhor da história, poderia, de forma hipotética, ser o Senhor da história, mas não se envolver, assim, com a igreja, ou ter um cuidado especial com a igreja. Não, ele, além de ser soberano e Senhor da história, ele é fiel, guardando e guiando o seu povo. Jesus Cristo prometeu lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias. A ideia lá do texto é que é todo dia, o tempo todo, até a consumação dos séculos. Jesus é Emanuel, não só em Mateus, quando ele nasce, é dito, ele vai ser chamado Emanuel, ele continua sendo Emanuel, ele continua sendo Deus conosco. Que ele prometeu estar conosco, que ele faz isso também por meio do seu Santo Espírito que ele enviou junto com o Pai. Então, nós temos aqui a prova da fidelidade de Deus. A lição sobre a fidelidade de Deus e o cuidado dele para com o seu povo. Isso está lá no Salmo 78, né? Quando ele diz assim, contemos as futuras gerações, os louvores do Senhor, as maravilhas que fez, ele está falando disso, da fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do seu povo. Assim como Israel e o povo de Deus sempre pecou no Antigo Testamento, pecou no Novo, continua pecando ao longo da história da igreja e peca hoje. Mas a gente, por mais que Deus em alguns momentos traga disciplina sobre o seu povo, nós nunca podemos esquecer que essa disciplina não nega a fidelidade dele de cuidado para com o seu povo. Ele é Senhor da história e ele continua sendo fiel, amoroso e guardando o seu povo. Tem uma terceira lição. Então, a primeira lição é Deus é soberano, é o Senhor da história. Deus continua sendo fiel ao seu povo, às suas promessas ao seu povo. A terceira lição é, já que Deus é o Senhor da história e guarda o seu povo, nós sabemos para onde a história está indo. A perspectiva histórica de quem não é cristão, os historiadores que não são cristãos, pensam que uma das coisas que eles negam hoje é o que se chama de teleologia.
ou seja, eles negam que a história está caminhando para algum lugar definido. Nós cristãos não pensamos assim, nós sabemos para onde a história está caminhando. Nós sabemos que ela está caminhando para o dia do juízo, quando Deus, então, vai consumar sua obra de redenção iniciada em Jesus Cristo. Então, nós sabemos para onde a história está indo, nós sabemos para onde a nossa história pessoal está indo, nós sabemos para onde vamos, mesmo que a morte chegue, nós sabemos para onde estamos indo, e mesmo que não seja a morte, agora que mesmo que não seja a morte, aquilo que a nossa história pessoal, ou o nosso futuro pessoal que a gente está pensando, quando a gente pensa na história como um todo, na história humana como um todo, nós sabemos para onde ela está indo. Ela está indo para a consumação de todas as coisas. Essa, então, é a terceira lição. Nós temos escatologia, nós sabemos as últimas coisas, já foram reveladas. Uma vez um pastor, conta-se a história de um pastor que estava com um menino engraxado de sapato, sei lá, numa rodoviária, alguma coisa assim. Antigamente você via mais essas coisas. E o menino estava dizendo para o pastor que gostava de ler a Bíblia, o pastor achou aquilo estranho e perguntou: qual é o livro que você mais gosta? Aí o menino disse: Apocalipse. E aí o pastor começou a rir, talvez zombando um pouco do menino, porque é um livro difícil. E, o que é que você entendeu de Apocalipse? Aí o menino disse: que a gente vence no final. Eu acho que o menino entendeu a mensagem. Apocalipse foi escrito para mostrar esse domínio. Pegou a ideia, né? Ele? Pegou a ideia. Eu acho que ele pegou a ideia. Mas eu acho que é isso. Ele pegou a ideia. Assim. Apocalipse foi escrito, está lá em Apocalipse 5, o cordeiro, como que foi morto, o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro que foi morto, tem a história nas mãos. Ele é digno de abrir. Aliás, Deus tem a história nas mãos, mas o cordeiro é digno de abrir os 7 selos. Ele tem o controle sobre a história, e por mais que passemos tempos difíceis, nós sabemos para onde ela está indo. A quarta lição: como somos seres históricos, devemos também estar atentos a um fator. Isso a gente aprende com a história da igreja. É que muitas vezes, por estarmos inseridos no contexto histórico, nós não temos plena clareza sobre aquele período. Isso deve gerar em nós uma certa humildade, assim, de ver as coisas em perspectiva. Claro que a gente deve lutar para tentar entender o máximo possível a nossa época, mas a gente sempre, estando mergulhado nela, a gente perde muito o senso do todo, assim, porque a gente está mergulhado nela. Então, isso deve gerar em nós uma certa humildade. A gente olha hoje para trás e diz assim: Calvino errou nisso, ou errou naquilo, mas a gente tem que entender o contexto dele. É esse tipo de coisa sobre o qual eu estou falando. Calvino era um homem do seu tempo, então existem limitações de percepção para ele, assim como existe para nós hoje. Por isso deve gerar mais diálogo com os outros. Não quer dizer abrir mão da verdade, não é isso. Mas ter uma humildade na percepção de que a gente pode não estar vendo o todo. Vamos pensar isso na nossa história pessoal? Quando a gente está mergulhado no problema, a gente só vê o problema. Não consegue ver mais nada além do problema. Aí a gente até às vezes pensa: Deus não estava abençoando, Deus não está agora abençoando, parece que Deus está distante. Quando passa o momento crítico e a gente olha para trás, a gente diz: nossa, Deus estava cuidando disso, Deus estava cuidando daquilo, Deus abençoou nisso e em aquela outra coisa. Eu gosto muito daquele hino que diz assim: quantas muitas bênçãos dizer quantas são, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quando a gente olha para trás, é mais fácil, às vezes, ver muitas coisas, inclusive a mão de Deus atuando. Mas quando a gente está no meio do furacão, é fácil perder essa perspectiva. Então, a gente aprende que Deus é o Senhor da história, Ele é fiel ao seu povo. Aqui eu sou bem presteriano, gente, vou fazendo os pontozinhos. A gente sabe para onde a história está indo, a gente deve ser humilde para entender que é um personagem histórico, então pode não ter visão do todo agora, talvez em perspectiva, olhando para trás, na frente, a gente veja melhor. A quinta lição e penúltima é saber que nós somos a primeira... A gente aprende com a história da igreja também que nós... E aqui entra aquilo que eu falei no início, assim, os personagens, fatos e tal.
A gente, quando olha para a história da igreja, aprende que nós não somos a primeira geração de cristãos que tem que lidar com pandemias. Nós não somos. Um dos grandes problemas da igreja contemporânea é achar que está inventando o cristianismo. Parece que cada igreja acha que inventou o cristianismo. A gente não percebe que existe uma longa história da igreja. Há uma comunhão dos santos na história da igreja. A igreja não é aquele lugar só onde eu me reúno. Existe igreja maior do que eu estou acostumado a ver. Então, tem coisas que, às vezes, na nossa prática de igreja no dia a dia, a gente não percebe que aquilo ali começou num determinado momento da história da igreja. Antes não existia aquilo. Talvez, se um pastor chegasse assim e dissesse assim, gente, a partir de hoje, não vai mais ter banco na igreja, não. Vai ter que ficar todo mundo em pé, o culto todinho. Vai ser só o salão, assim, todo mundo em pé assistindo o culto. Aí, esse pastor é cheio de novidade, de moda, não sei o quê. Mas até a Reforma Protestante não tinha banco nem cadeira na igreja. Só para citar um exemplo, assim. Mas a gente pode, não tem por que o pastor tirar os bancos, são bons, eu gosto. Eu não gosto de ficar muito tempo em pé também, não. Mas é só para mostrar que, não, nem sempre foi assim. Teve uma época que foi diferente, assim. É claro que o fato de ser no passado também não faz com que seja certo. A gente tem que refletir, usando a palavra de Deus como a nossa referência, o que é certo e errado biblicamente. Não é porque, já fizeram, tá certo, ou tem que mudar, porque sempre que muda é melhor. Não, mas a gente tem que ter essa perspectiva de que as coisas mudam. E ao longo da história da igreja, a igreja já lidou muitas vezes com pandemia. Trazendo para a nossa situação agora, já aconteceu da igreja não se reunir publicamente. Não é a primeira vez que as igrejas ficam sem se reunir publicamente para culto. Agora, graças a Deus, aí a sexta lição, a gente pode aprender com os exemplos deles do passado, mas isso não quer dizer que a gente precisa repetir tudo que eles fizeram. Nós também vivemos tempos novos, com características próprias, e a gente deve estar atento para aplicar a palavra de Deus e os seus princípios, as suas orientações para os dias de hoje. Graças a Deus, a gente tem essa possibilidade de eu aqui no Paraná, falando com vocês aí no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Então, tem que estar atento também a essas questões. E a igreja fez muitas coisas boas ao longo da sua história em momentos de pandemia. E aqui eu encerro a minha fala inicial falando uma coisa importante. Tem um sociólogo que fez uma aventura em história da igreja, e ele já mostrou, tem um título do livro, é O Crescimento do Cristianismo. Deixa eu ver o nome dele exatamente. Eu estou lendo agora o livro, Cristianismo, Crescimento do Cristianismo. Rodney Stark. E nesse livro, Rodney Stark mostra como tem um capítulo sobre epidemias no final do Império Romano e como as epidemias foram uma oportunidade da igreja crescer muito e assim substituir a religião pagã, que a gente chama hoje de mitologia, mas na época era a religião deles, a religião pagã, pelo cristianismo. E aqui eu quero pontuar duas coisas, e aí encerrar com essas duas coisas. Ele coloca que uma das coisas que mais marcou assim, a população do Império, que fez com que muita gente se interessasse pelo cristianismo, uma das coisas que mais marcou na vida cristã foi esse desprendimento, esse medo de não morrer. Quando os médicos, por exemplo, um dos grandes médicos, Galeno, e os outros aristocratas, todos fugiam quando a cidade, todo mundo estava morrendo, os cristãos iam lá cuidar das pessoas. Os cristãos iam lá dar enterro digno às pessoas, iam tratar os doentes, e às vezes morriam, os pais da igreja escreveram sobre isso, falando de como essas pessoas deram suas vidas para ajudar o próximo. Então, não é só a questão de, vamos abrir a igreja e cultuar. Não, é mais do que isso. É ir ajudar os doentes. Com isso, eu não estou dizendo para a gente não sair da nossa casa e abandonar esse momento de isolamento. Não é isso que eu estou dizendo.
Só estou dizendo que quando não tinha ninguém para fazer, os cristãos foram lá e fizeram. É o desprendimento. E isso marcou o mundo pagão do Império Romano e muitos se converteram. Mas tem uma segunda coisa, não foram só ações. Nada na religião cristã, nada na religião pagã conseguia explicar o que estava acontecendo. E o cristianismo tinha respostas para o que estava acontecendo. E essas respostas passam por essas questões que eu disse. Deus é Senhor da história, Jesus Cristo morreu para nos salvar e ele há de voltar para completar essa obra, para consumar essa obra. Então, são essas as lições que nós podemos tirar da história da igreja. Que Deus é o Senhor da história, então a gente deve ficar calmo. Se ele foi fiel no passado, ele continua sendo fiel hoje, continuará sendo fiel. E essa é a segunda lição, ele é fiel, ele é soberano e é fiel. Deus também, a gente deve confiar que, porque Deus é Senhor da história, a gente sabe para onde está indo, a gente sabe o que nos aguarda. Por sermos seres históricos, devemos estar cientes das nossas limitações de perspectiva e devemos saber que outros cristãos viveram situações parecidas, podemos aprender com os exemplos deles, mas também não devemos simplesmente trazer esses exemplos para o presente. Tem coisas próprias da nossa época e a gente deve estar atento a essas características que são próprias. Mas aí já foi uma aula aí já. Deixa eu só mostrar, Flávio, você citou um livro. Deixa eu só mostrar mesmo. Aqui. Para o pessoal que está em casa quiser ir atrás aí, é da Paulinas, né? Quem me indicou foi o Christian Medeiros, que é daí do presbitério de vocês. Foi, Reverendo Christian. A mãe dele, inclusive, está participando aí da transmissão. Pronto, foi ele que me indicou. Aproveite e mande um abraço para ela aí. Como é o nome dela? Irmã Keila. Irmã Keila, ó. Beijo do gordo. Quer dizer, beijo aqui do irmão. Mas o livro é esse aí, ele é da família Stark, né? O Homem de Ferro aí, né? Ele que indicou, eu já tinha ouvido falar do livro, mas não tinha pego. Aí ele mandou no grupo de pastores um fragmento, né, do livro. Aí eu li, gostei, falei com ele, aí comprei até caro em sebo, porque ele está esgotado. Comprei carão, assim, mas faz parte. Estou gostando muito do livro. Eu vou dar uma olhada depois. Não é muito a minha área mas eu gostei da apresentação que você fez. Vou dar uma procurada depois. Não, e ele mostra isso, assim, tipo, o mundo pagão ficou de cabeça para baixo, assim, tipo, não tinha explicação que trouxesse paz e explicação do que acontecia para as pessoas. E o cristianismo trouxe. Então, a gente já vai até abrir para o pessoal começar a formular as perguntas, mas vamos nesse... A gente teve o momento de apresentação inicial. É um programa novo que a gente está fazendo, né? O Flávio está estreando aí com a gente. É toda segunda, quarta e sexta. A nossa intenção é estarmos reunidos com alguns convidados para tratar de temas da atualidade e entendemos que esse era o tema para abrir aí esse momento novo no canal da igreja. Depois da pandemia a gente vai ver como é que vai ficar a frequência, talvez uma vez por semana, mas nesse momento inicial 3 vezes. Então deixa eu explicar mais ou menos para quem está em casa como é que funciona. Nós temos esse momento aí de apresentação inicial do assunto, né, exposição inicial, onde os argumentos são apresentados. Depois nós iremos, então, abrir para algum debate, alguma conversa entre nós, e depois eu vou abrir para perguntas. Eu peço que vocês já façam, né, eu aproveito, não sei se Flávio está tendo acesso ao bate-papo, mas Mari Newton já mandou um abraço aí para a gente já. Deixa eu, inclusive, colocar aqui o recado dele aí, ó. Estou ouvindo bem. Aos 2 pastores, parabéns pela iniciativa. Outros irmãos aqui dando graça e paz, boa noite. Eu vou também mostrar aqui Reverendo Fábio, né, aquele do grupo da gente, né, dos pastores, mandando um abraço aí. A irmã Cleonice, Maria Cleonice, mandou um abraço aí. Lá de Natal, da Central também. Um abraço, ó, um beijão pro Fábio. E essa a irmã de Keila, irmã de Christian, filha de irmã Keila. Ela está agradecendo aí o abraço. Legal. Um abraço aí para todo mundo. Vamos voltar então, olhar para o tema, né? Para o Mari Newton, para Cleonice, todo mundo. Então, é importante essas questões que você colocou,
Eu coloquei de forma resumida aí na tela para o pessoal ir acompanhando a exposição, mas, por exemplo, você colocou a história sendo controlada por Deus, né? A questão da providência, Deus ele mantém, sustenta e governa todas as coisas. Levantou, de fato, que nós devemos descansar nisso, entender que fazemos parte, né, de uma grande história, mas aí tem que, de fato, confiar no Senhor, né? Que Ele, de fato, é fiel e Ele vai guardar a sua igreja, né? Nós sabemos para onde é que vai. O pessoal tem, eu tenho visto o pessoal muito temeroso, o mundo vai acabar, não vai acabar. Inclusive, me chamaram para uma live para tratar desse tema, né? Se é o final dos dias ou não. E o que a gente esquece, irmãos, é que a história vai ter um fim, né? Um fim, né? Aqui uma hora vai chegar. Uma hora ela vai chegar. E aí nós estaremos eternamente com o Senhor. Na verdade, nós devemos desejar que a história acabe o quanto antes, né? Maranata, né? O problema é que Packer, né? Packer coloca muito bem quando ele diz que o grande motivo de não se falar mais no céu, né? É porque as pessoas estão muito bem nessa terra, né? É certo. Você Eles percebe que as próprias músicas contemporâneas não falam mais disso, assim. As bênçãos de Deus parecem são tudo para cá agora, assim. Não tem mais nada para depois daqui. E Paulo diz que a gente é o mais infeliz de todos os homens, né? Se a nossa esperança se limita a existir, né? E mais, ele até fala que ele tem um coração dividido, né? Uma parte do coração dele quer estar com o Senhor, que é infinitamente melhor, mas uma outra parte do coração dele quer estar justamente com os irmãos servindo ao Senhor, né? Ó, deixa eu aproveitar, quebrar aqui o nosso assunto só para mandar. Christian mandou um muito bom para você aí, ó. Acaba bom. Tenho me aproximado dele e aprendido bastante. Um homem de Deus muito querido aqui pra gente. A gente tá orando aí para que ele volte pro Nordeste. Deus é o Senhor da história, né? Isso. E não só eu, né? A família também. E aí você levantou também a questão, essa primeira questão de confiar realmente que Deus está à frente de tudo. Aí você levantou a questão de como seres históricos nós precisamos estar aí atentos, né? A história, entendendo que ela pode estar equivocada, né? A nossa percepção, porque de fato a gente só vê o quadro mais à frente, né? A gente vê a história toda. E aí você falou também que nós não fomos a primeira geração a passar por isso, né? E aí nós já tivemos outros cristãos que passaram por situações semelhantes e depois entender que mesmo que tenham passado por situações semelhantes, não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, né? E que a gente tem que seguir os mesmos exemplos, assim. Isso. Cada época tem características diferentes. Isso. E aí, o que a gente precisa perceber, e aí a minha primeira pergunta hoje, é justamente isso, né? Como é que foi os outros momentos da história onde nós tivemos aí pandemias, epidemias, como é que a igreja lidou? Aproveitar, reverendo Christian que está dizendo que está aprendendo com a gente, né? Ele não fuja não, viu? O nome dele está na lista, ele vai falar sobre a influência de Calvino, né, na construção da Idade Moderna, né? Então, ele não fuja não, que ele não gosta muito de internet, de aparecer no YouTube, mas a hora dele vai chegar, ele sabe disso. E aí a minha pergunta é, como é que foi nos outros momentos de pandemia? Como é que a igreja lidou com isso? Tá. Assim, além do livro que o reverendo Christian mostrou, né, indicou, e eu estou lendo, ele tenho gostado, li o capítulo já sobre pandemias, mas estou lendo agora o livro do início. Mas eu li outro artigo também de um professor do Regent College, lá no Canadá, que também tentava extrair um pouco lições ao longo da história da igreja. Ele citou Calvino, citou Lutero, citou alguns ingleses do século XVIII, XIX, e mostrou também no período dos pais da igreja, durante o que a gente chama de Baixa Idade Média, ali depois do ano 1000, até a Reforma Protestante. Então, uma coisa que a gente percebe em comum, assim, nesses bons exemplos, porque a gente também teve maus exemplos, né? Não teve só exemplos bons. A igreja errou também ao longo da sua história em várias coisas, inclusive nisso. Uma delas, por exemplo, é abandonando. Começou a chover aqui, viu? Você perguntou se estava chovendo. Isso foi um trovão?
Foi o trovão, rapaz. Nossa! Uma das coisas Você começou a falar desse assunto aí, o negócio engrossou aqui. A igreja errou, você viu, deu um trovão aí. A igreja, então, já cometeu erros nesse período. Por exemplo, um erro que os cristãos cometeram, às vezes é difícil dizer assim, em alguns períodos da história, a igreja errou, assim. Mas os cristãos, a sociedade, em alguns momentos mais marcada por cristãos, errou. E errou como? Buscando bodes expiatórios. E durante a Idade Média aconteceu diversas vezes, durante a Idade Moderna também, até há pouco tempo, né, no Holocausto, os judeus, por exemplo, foi um grupo que sofreu muito, assim. Geralmente, quando numa comunidade existia peste, se buscava um bode expiatório e os judeus, muitas vezes, acabavam sendo esse bode expiatório para explicar o porquê de uma doença, e aí você tinha morte de grande quantidade de pessoas. Mas não precisava ser só judeu. Qualquer grupo, assim, às vezes, ou uma pessoa era tida como motivo da doença numa comunidade, numa região, ou um certo grupo, ou uma pessoa, ou uma família, alguma coisa assim, e aí acabava gerando perseguição, e perseguição só não, morte também, né? Matar muita gente. E às vezes isso tinha explicações que a igreja, de forma equivocada, dava, né? Mas esses são exemplos ruins que eu disse, mas também tem exemplos muito bons. Esses que o livro menciona, mas não foi só nesse período no século III, né, que é o que a igreja ajudou no terceiro, quarto, que a igreja ajudou nas pestes do final do Império Romano, mas durante toda a história da igreja, os cristãos sacrificaram suas vidas para salvar outras pessoas. Aí, de novo, aqui é preciso cuidado. Lembre-se, nós não tínhamos sistema de saúde como nós temos hoje. Eu, como pastor, posso fazer muito pouco por uma pessoa que está em casa com graves sintomas de coronavírus. Assim. Eu não posso negar ela apoio pastoral, oração, ajudá-la no que eu posso. Tenho tentado visitar as pessoas, eu levo um banquinho, como aqui é uma colônia, né, é mais fácil. Então, eu fico do lado de fora da propriedade das pessoas, boto lá meu banquinho e ela fica dentro da propriedade dela, eu levo meu banquinho de casa e a Bíblia, e leio a Bíblia com elas, oro. A gente vai dando um jeito de contornar. Mas quando as pessoas sacrificavam suas vidas, os cristãos, em alguns momentos fizeram isso ao longo da história, era numa cidade que, por exemplo, estava todo mundo doente e não tinha ninguém para ajudar. Os cristãos fazem isso hoje ainda. Como? Quando eles vão para a África, médicos cristãos vão para a África, quando cristãos vão cuidar de sertanejos, quando os cristãos vão cuidar de comunidades bem isoladas na Amazônia. Então, os cristãos continuam fazendo isso. Mas eles têm preparação para fazer isso. Então, quando eu digo assim, em outras épocas da história, no final da Antiguidade, no início da Idade Média, cristãos saíram das suas casas para cuidar de pessoas que estavam com a peste. Com isso, eu não estou dizendo para a gente sair das nossas casas. Não, tem médicos, eu acho que os médicos cristãos devem se disponibilizar para ajudar, e tem muita gente se disponibilizando para ajudar. Então, eu acho que isso é um exemplo de coisas boas que a igreja fez. Também estando atento a órfãos que vão surgir, às vezes, em situações assim, a idosos que estão sozinhos. Então, essa compaixão cristã impactou muito a população ao longo da história. Cristãos que estão preocupados com a população carcerária. Tem muitos cristãos que vão pregar o evangelho em presídios, estão atentos a isso. Então, eu acho que são exemplos positivos. Tiveram exemplos bons, tiveram exemplos ruins. Hoje, uma especificidade da nossa época é essa questão do sistema de saúde. Não há necessidade de eu ir cuidar de uma pessoa, porque você tem todo um sistema de saúde que pode ajudá-la. Agora, eu sei que a pessoa está completamente desassistida. Como cristão, eu tenho que ajudar. Isso, perfeito.
De fato, toda essa questão que é levantada, né? Outra questão também é que há uma cobrança que a igreja assuma algumas funções. Você levantou muito bem que hoje ela não está podendo cumprir, devido a toda a preocupação, a histeria, né, ela não está podendo, de fato, assumir esse papel. Você levantou a questão de, dentro da sua comunidade, você tem como, de fora, né, sentar no banquinho. Hoje não é a realidade de Mossoró, né, tem que se abrir portão e outras coisas, mas de forma efetiva, olhando, você já tratou sobre isso, você já pincelou sobre esse assunto, mas de forma ainda mais específica. Se fôssemos criar uma cartilha a partir da ação da igreja na história, assim, brincando aqui, né? Como é que seria a cartilha para os dias de hoje? Até como forma aí de incentivar as juntas diaconais, incentivar as lideranças das igrejas, não só presbiterianos, mas outras igrejas também que possam estar nos assistindo, olhando para a história, o que a igreja deveria fazer fora o alimento espiritual, né? Nós vemos várias igrejas abrindo canal no YouTube, fazendo essas lives virtuais, né, para edificar os irmãos, mas ainda de forma mais prática. Três coisas. Uma, atenta, a igreja deve estar atenta aos vulneráveis. Em situações assim, algumas pessoas se tornam mais vulneráveis. Então, eu acho que essa é a primeira coisa, estar atento aos vulneráveis e levar esses vulneráveis ao auxílio necessário. Claro que hoje esse auxílio aos vulneráveis pode ser feito de várias formas. Vou dar um exemplo prático. Por exemplo, o governo federal está dando ajuda a muitas pessoas através daqueles R$600, certo? O Corona Voucher, né? Isso. O governo federal está ajudando nesse sentido, empresa, não sei o quê. Muita gente no Brasil, mas muita gente mesmo, não sabe nem como ter acesso a isso. Às vezes, pessoas especializadas na igreja, não é especializadas, pessoas com um pouco mais de formação, assistentes sociais, pessoas formadas em direito, a junta diaconal, pode ajudar muito pessoas só dizendo os trâmites para que elas possam conseguir ajuda. Criar uma espécie de cartilha de orientações, né? Cartilha de orientações. Então, hoje, nós vivemos numa sociedade muito complexa e a sociedade brasileira é muito burocrática, assim, isso é herança nossa portuguesa. Então, muitas pessoas têm direitos e não têm acesso a esses direitos porque não sabem os caminhos. E, às vezes, você tem advogados de mau caráter, assim, ao redor do INSS, essas coisas, só para orientar as pessoas e pegar uma parte do benefício que elas vão receber. Então, só a junta diaconal, alguém da igreja, orientar as pessoas a poderem usufruir dos seus direitos, já é uma coisa muito, muito benéfica. Coisa que não tinha em outros momentos da história da igreja. E hoje nós temos uma estrutura que pode ajudar essas pessoas e que às vezes elas não conseguem chegar nesses caminhos. Antes de vir para cá em julho, nós demos a Igreja Presbiteriana Natal fez uma programação evangelística e também com alguma questão de ação social no interior do Rio Grande do Norte. Vou dar só duas histórias. Uma médica, uma senhora entrou lá dizendo que era cega, que ele estava vendo. Aí a médica examinou e disse que era catarata branca, encaminhou a mulher para ir em Natal, no lugar, deu o encaminhamento todo. A mulher voltou a ver. Aí a médica virou assim, fez um milagre, que a mulher era cega e saiu com a possibilidade de ver e passou a ver. O que é isso? Falta de informação. E outra moça lá, eu já ouvi a história também, assim, de pessoas com dificuldades outras de saúde e que não tinham acesso a meios sabiam os caminhos para chegar nos lugares e a mera informação, uma orientação, uma conversa de 5 minutos, um encaminhamento resolvia todos os problemas, esses problemas das pessoas. Então, acho que a igreja pode ajudar muito.
missionários estão ajudando, e a igreja deve estar atenta à ajuda a esses missionários, missionários que estão em quilombolas, em comunidades menos assistidas, digamos assim. Então, eu acho que isso é importante. A primeira lição, então, é estar atento aos vulneráveis, talvez fazendo uma cartilha de como buscar apoio, tudo isso ajuda muito. Os autônomos também, né? Os autônomos, eles dependem que o comércio esteja funcionando. Por exemplo, alguém que trabalha com Uber, cai a renda. Há vários que têm passado necessidade. Realmente a igreja precisa mapear essas pessoas, entender quem precisa, qual a necessidade que elas têm, né? E como pode ajudar. E como a igreja pode auxiliar com advogados, com pessoas que entendam dos trâmites, né? De como é que funcionam as coisas. Esse é um caminho. Eu acho que é um caminho. E assim, aprende com a história da igreja. A igreja esteve atenta aos necessitados e, às vezes, fez isso com sacrifício da própria vida para ajudar quando a pessoa estava morrendo sozinha em casa e ninguém ia. Talvez a gente não precise fazer isso hoje por causa do contexto que nós temos, mas a gente deve continuar ajudando os necessitados, nem que seja por uma orientação. Uma segunda lição que eu acho que uma coisa que a gente pode botar numa cartilha, digamos assim, é não abandonar o pastoreio das pessoas. Eu acho que isso foi sempre um princípio da igreja, ajudou a igreja a crescer. Nos momentos de dor, a igreja trouxe uma palavra bíblica, trouxe a consolação do evangelho, e isso impactou muito a vida das pessoas. E eu acho que nessa época que a gente vive, isso deve continuar. Isso é uma oportunidade para a evangelização. Aos pastores, a igreja toda. Isso é um momento de evangelizar seus parentes, isso é um momento de evangelizar pessoas de trabalho, isso é um momento de trazer a pergunta para a pessoa, a pergunta que está no Catecismo de Heidelberg: qual é o maior conforto, consolo ou esperança que você tem na sua vida? Porque na minha é que eu pertenço a Jesus Cristo, de corpo e alma, na vida e na morte. Então, a igreja soube usar momentos de pandemia, Deus usou, melhor dizendo, momentos de pandemia, para que a igreja trouxesse palavras de esperanças para as pessoas, e as pessoas passaram a admirar a igreja, às vezes sem entrar nela, e às vezes a se converter pela ação do Espírito Santo. Claro, não é o que a gente faz, mas isso foi uma mensagem que trouxe impacto. Então, eu acho que pastores devem estar atentos ao seu rebanho, os pais e líderes de famílias devem estar atentos às suas famílias. É muito fácil a gente gastar muito tempo em rede social e fazer live para alcançar o mundo todo e não estar pastoreando, às vezes, a pessoa do meu lado, meu parente, eu acho que a gente tem que estar atento a esse pastoreio, uma ligação, um Skype, um banquinho, sei lá, dá um jeito de pastorear, de levar a mensagem de esperança em Jesus Cristo nesse momento de dor. A tecnologia ajuda muito, mas a gente tem que ter cuidado para ela não substituir a pessoalidade. A gente, às vezes, quer alcançar o mundo inteiro, mas não alcança quem está perto. Eu acho que isso é um cuidado. Até porque um dia essa pandemia, permitindo o Senhor, ela vai acabar, o isolamento também, e a gente precisa voltar para o mundo real, né? Para o mundo de conviver com pessoas, de relacionamentos, né? De estarmos juntos, não mais tanto tempo em rede social, né? A preocupação sempre é o pós, como é que vai ser depois. Como é que nós iremos retornar, né? Por exemplo, há uma preocupação, as igrejas esvaziados, né? Porque as pessoas vão se acostumar a ver tudo de casa. Realmente precisa desde agora já ter esse enfrentamento, né? Também. Eu espero que o pessoal esteja com tanta saudade que queira se ver, ao invés de ficar... Eu estou na expectativa da primeira ceia que nós teremos. Vai ser bonito. Vai ser um chororô nas igrejas do mundo afora, eu acho. Para a glória de Deus, vai ser um momento muito especial. O terceiro, então, é atento aos necessitados, aos vulneráveis, o pastoreio e evangelização, esse papel que não é só dos pastores, os pastores são responsáveis, os presbíteros, o conselho, né, os diáconos, mas a igreja toda, o familiar. Mas, e uma terceira coisa, eu acho que é a questão do sacrifício.
O que é que eu estou chamando de sacrifício? Pode ser, queira Deus, que a gente não precise ir se contaminar em algum canto, assim. Nós que não somos da saúde, o pessoal da saúde está enfrentando cristãos, confiando em Deus, isso é muito bonito, a gente deve orar por eles. Mas o que eu chamo de sacrifício é a gente repensar, às vezes, um pouco o tipo de vida que a gente leva com gastos, agora é aquele momento, talvez, da gente aprender a tirar um pouco mais do bolso da gente para ajudar os outros, assim. Diminuir gastos com o que não é importante, para ter um pouco mais de recurso para ajudar as pessoas. Eu acho que a gente, não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é talvez tempo de a gente, como igreja, estar um pouco mais disposto a ajudar as pessoas. Pastores vão passar necessidades, missionários vão passar necessidades, irmãos vão passar necessidades, e aí a gente às vezes precisa abrir mão. Hoje não se fala muito disso, e parece que falar isso é meio que coisa de comunista, mas não é coisa de comunista, é coisa de cristão. De estar atento à necessidade do outro. E aqui não é a igreja que vai dizer quanto é que você tem que dar, para quem você tem que dar, mas é que o nosso coração esteja aberto, às vezes, para sacrificar um pouco do nosso conforto para ajudar outras pessoas. Em outros momentos, os cristãos fizeram isso com a própria vida. Eu acho que a gente tem que aprender com esse exemplo deles. Você falou, Flávio, a respeito da... você citou a Heidelberg, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui Catecismo. O catecismo. É lindo. Colocar a confissão belga, que eu gosto demais dela. Também é. Fala sobre a providência de Deus, né? Fala, cremos que o bom Deus, depois de haver criado todas as coisas, não as abandonou nem as entregou ao destino ou ao acaso, mas segundo a sua santa vontade, ele as rege e governa de tal modo que no mundo nada acontece sem a sua determinação. Deus, contudo, não é o autor, nem é culpável dos pecados que se cometem, pois seu poder e bondade são tão grandes e incompreensíveis que ele ordena e faz sua obra de modo mais excelente e justíssimo, ainda que os demônios e os ímpios ajam com injustiça. Aí esse final eu gosto demais dele, né? E quanto àquilo que ele faz que ultrapassa o entendimento humano, não queremos investigar curiosamente além da nossa capacidade de entender, mas adoramos com toda humildade e reverência os justos juízos de Deus que nos estão ocultos. Contentemo-nos em ser discípulos de Cristo, que devem aprender apenas o que ele nos ensina em sua palavra, sem transgredir esses limites, né? Justamente Amém. A ideia é que diante daquilo que nós não entendemos, é necessário então nós descansarmos no Senhor. Com humildade. Senhor, temos essa humildade de saber que nós não temos todas as respostas. Nós devemos nos contentar em ser discípulos dele, né? Você falou sobre um bom período aí para pregar o evangelho, e de fato nós temos aí a possibilidade de compartilhar vídeos, é o período que o pessoal está dentro de casa, que tem tempo para assistir essas coisas, e compartilhar. Está com o coração sensível, muitas vezes. Com o coração sensível, isso. Uma coisa que você leu, quando você leu aí a Confissão Belga, eu me lembrei de Jó, né? O Jó começa o livro Deus dizendo, meu servo é um homem justo, assim, é um bom servo, é um homem temente a Deus. Aí termina com Jó querendo questionar Deus o quê? O porquê está acontecendo isso na minha história, assim. A gente poderia também estar, às vezes, assim, se perguntando, Deus, por que está acontecendo isso? Mas o legal da história de Jó, interessante, assim, tem várias coisas legais, mas uma das coisas interessantes é que Deus não responde a Jó. Deus não responde a Jó. Deus responde a Jó, assim, Jó diz, vem aqui conversar e tal. Aí Deus, Jó, quando eu criei o hipopótamo, você estava onde? Você não tinha sido criado. Jó, quando eu criei as constelações e tal, você estava onde? Você não existia ainda. Aí é quando Jó diz assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. É muito interessante isso. Jó já era temente a Deus, era um bom servo. Na perspectiva de um humano, pode ser um bom servo, pecador, mas pode ser um bom servo. No início do livro, mas passar por dificuldades, perguntar a Deus o porquê, Deus dizer que fica na sua,
fez eles poder dizer, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Não saber a resposta das perguntas que fez a Deus, fez Jó ter um novo nível, digamos assim, de relacionamento com Deus, mais íntimo com Deus. Não é bonito isso, assim? A gente, às vezes, vai ficar com as perguntas, mas isso, saber que Deus é soberano, bondoso e fiel, mesmo que eu não saiba a resposta das perguntas, faz com que eu tenha um novo nível de confiança, isso intensifica, eu passo a ter mais fé, a descansar mais nele. É bonito isso na história de Jó. Inclusive, Jó, né, tem uma hora que ele fala assim, ó, eu não sei por que essas coisas estão acontecendo, mas eu sei que Deus tem um propósito para todas elas, que Deus há de executar os seus juízos, e ele tem um propósito para isso, eu não sei qual mas ele tem um propósito, né? É o que Deuteronômio 29 diz, né? Que algumas coisas Deus deixou encobertas, outras... pertencem a ele, outras ele revelou aos homens, para que os homens, de fato, entendessem, né? Um amigo meu diz assim, o ruim da gente, pecador, é que a gente fica discutindo o que ele não revelou e não vive o que ele revelou. A sua vontade precipiente, né? Preceptiva, que de fato é o que a palavra dele está revelada lá para nós vivermos. Claro, para a gente fazer. A gente quer os mistérios, né? Não quer o mistério. Calvino era muito bom nisso. Né? Calvino era muito bom nisso, assim. Calvino ele era paciente, né? Não, e ele era paciente. Tem hora que ele falou assim, ó, tem gente que perde muito tempo, nas minhas palavras, claro, né? Tem gente que perde muito tempo discutindo besteira. Tem uma hora que, por exemplo, está discutindo aquele tema se Maria teve outros filhos ou não, né? Ele falou assim, é uma tolice discutir isso. Não tem necessidade. Isso não muda nada. Mas a gente não vive o que foi revelado de forma clara para a gente fazer e fica discutindo o que não foi revelado. Verdade. Deixa eu, já a gente está caminhando, o tempo voa rápido quando a conversa é boa. E deixa eu, primeiro, Rogério, né, o Rogério Olegário mandou um alô aí pra gente, né, parabéns aí pela iniciativa e excelente apresentação da reverendo Flávio, vamos torcer, né? Percebi a ironia, piada interna. Deus está no controle, irmão, está no controle. Sim, eu peguei agora a piada interna. Coisa interna. Torcer aí. Presbítero Aldenício, ele é membro lá da nossa igreja. Ele faz a seguinte pergunta, né? Qual lição essa pandemia deixa para as igrejas? Né? A gente já tratou já naquela cartilha, mas se fosse para fechar num pensamento, então, qual é a lição que essa pandemia, então, deixa para as igrejas? Tá, eu não vou repetir o que eu já falei. Eu vou sem ser grosseiro, assim, entendeu o que eu tô... Mas vou trazer um ponto que eu não trouxe. Eu li um texto do pastor Guilherme de Carvalho, e também ouvi do pastor Ricardo Barbosa, conversando com ele, uma frase do Jamie Houston, e depois eu fiquei pensando, será que o Guilherme conversou com o Ricardo Barbosa? Que a frase do James Houston é que, não é bem uma frase, a ideia é que, assim, a ciência para nós hoje, a ciência para nós cristãos hoje, pode parecer um ídolo, como foi para os judeus, para os israelitas, quando saíram do Egito. Porque no Egito eles tinham água, tinham comida, lembra das panelas, as carnes de panela, não sei o quê. Eles eram escravos, mas eles tinham uma série de coisas, assim, que davam uma certa estabilidade para a vida. Por outro lado, no deserto eles eram livres para adorar a Deus, mas tinham necessidade do maná, de Deus tirar água de pedra, tinha uma série de necessidades. E aí parece que, muitas vezes, essas coisas boas da nossa vida, plano de saúde, a aposentadoria, um bom concurso público, ou trabalhar numa empresa que está bem estabilizada, investimentos na bolsa, no mercado de ações, muita gente perdeu dinheiro com isso. Me parece que agora, no Ocidente, países como os Estados Unidos, Nova York está de cabeça para baixo. Assim, Nova York é Roma, assim, não no sentido ruim do termo, mas assim, é o centro do mundo. O norte da Itália, em título de comparação, o norte da Itália também é muito desenvolvido. Milão
Aí, o norte da Itália é muito desenvolvido. Então, assim, você tem países e o Ocidente, o mundo ocidental de forma geral, todos aqueles ídolos que trazem, aquilo do catecismo de Heidelberg que eu disse, que trazem conforto, que trazem esperança, nesse período colocou de cabeça para baixo. E nós podemos muitas vezes estar na... Foi eu, bati sem querer. Podemos muitas vezes estar na igreja, confiando mais na nossa aposentadoria, no governo federal. Não estou dizendo que a aposentadoria é ruim, que o governo federal é ruim, que ser concursado é ruim, mas às vezes a nossa confiança pode estar mais nessas coisas, na ciência. Parece que enquanto não tiver vacina ou um remédio, a gente não consegue descansar em Deus. Então, eu acho que para nós cristãos, a pergunta fica: em que você está colocando o seu coração como aquilo que lhe traz esperança? Lutero, uma vez, querendo definir o que era idolatria, ele dizia: aquilo em que eu confio a minha vida. Será que a gente, às vezes, não confia mais nessas coisas, assim, na estabilidade? Eu construí uma família boa, e isso é bom ter aposentadoria, é bom ter um trabalho estável. Não é isso a questão. É bom ter plano de saúde, não é essa a questão. Tudo isso é lícito, mas não deve ser objeto da nossa adoração, nem o nosso coração deve estar nessas coisas, né? E Deus, às vezes, quebra essas coisas na frente da gente para que a gente perceba assim: nossa, eu não estava confiando realmente em Deus, mas eu estava confiando nisso, naquilo. É exatamente o que acontece com Jó, né? Jó, claro, a gente vê que ele adora ao Senhor, mas Satanás levanta essa questão, né? Satanás, ele só te adora porque ele tem tudo, né? Aí Deus fala: não é só por isso, não. Aí Deus permite que as coisas vão acontecendo, e de fato o processo serve para o crescimento de Jó, porque no final a conclusão dele é: eu te conhecia só de ouvir. Ele amadurece nessa situação, né? E aquela questão que a gente sempre tem batido lá na igreja, né? Ele não blasfemou contra Deus, Deus estava certo, mas isso fez com que ele passasse a confiar ainda mais. Isso. E é o que a gente tem até tratado lá na igreja, que para tudo que acontece há um fim glorioso, que é para Deus, né? Para que Deus seja glorificado, e há um fim proveitoso para nós, igreja, né? Nós sempre iremos crescer e todas as coisas cooperam para o nosso bem, né? O presbítero Aldenilson está até colocando aí, né? Acho que nessa quarentena serviu para mostrar que para muitos crentes, que ser desigrejado não serve para os verdadeiros cristãos, pois temos a necessidade de comunhão, né? A gente sente a necessidade de estarmos juntos, né? Entendi o ponto dele. O fato de a gente estar sentindo falta da comunhão com os irmãos mostra que isso faz parte, de fato, da vida cristã. A Marinilton está aqui interagindo, ele acha que é porque a gente é São Paulino e está torcendo pelo Cavani, né? Eu sou corintiano. É sério, cara? Sou. Pensei que você era São Paulino, também ele falou aí. Não, Marinilton, não é por causa disso não, Marinilton, é porque jamais. É a brincadeira entre os pastores lá do grupo dos pastores presbiterianos, que um colega aí tá torcendo para que dê certo. A brincadeira é outra piada interna. Não vale a pena a explicação, não vale a pena, não. Mas eu acho que é isso, né? Respondendo ao que o irmão tinha perguntado, eu acho que, trazendo agora, que tem a ver com o que eu falei, mas isso, sim, pode ser que Deus use essa situação para quebrar ídolos que nós temos, assim, e a gente, de repente, assim, desprovido de todas as nossas seguranças, nós nos voltemos a ele. É como eu diz o Salmo, eu gosto sempre de dizer isso quando eu explico o Salmo. Quando o Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. Deus não está dizendo assim: gente, então ninguém faça engenharia, faça cálculo estrutural, não é isso. Mas, em última instância, quem de fato nos guarda é Deus. Você pode fazer os cálculos tudinho, se Deus quiser, meu amigo, aquela casinha cai fácil. Em última instância, quem nos... Deus está dizendo assim: não adianta nada o sentinela guardar a cidade se Deus não estiver guardando, o Salmo diz. Não, aí a gente vai tirar a polícia da rua, vai acabar com as forças armadas, não é isso. Mas a gente não pode colocar nossa esperança última nessas coisas. A gente deve colocar nossa esperança última em Deus. E às vezes a gente perde essas coisas para confiar mais em Deus. Estamos aí nos aproximando aí do final do programa. Eu queria então, que pena, né? O primeiro aí passou ligeiro, mas eu queria então abrir para que o reverendo Flávio fizesse as considerações finais,
para podermos encerrar então o programa. Então, essas lições que eu trouxe de história. Eu acho que caiu lá a internet dele. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Da igreja, né? Voltar. Deu uma Voltei? travada grande. Voltou, deu uma travada grande de novo. Pronto. Então, assim, essas lições da história da igreja, elas servem para esse período de pandemia, mas servem, eu acho que de forma geral, assim. Mas elas foram pensadas especificamente para esse momento, que é, Deus é soberano, não só na nossa história individual, gente, é na história do mundo, na história da humanidade. Deus é soberano. A Confissão Belga confirma isso, né? Lembra-nos disso, como foi dito pelo reverendo Samuel Lido. Deus não é só soberano, ele é um Deus que nos ama e que, por meio de Jesus Cristo, nos redimiu como povo, e ele está junto conosco em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo. Nosso Senhor Deus, por ser Senhor da história, nós sabemos para onde ela está indo. Não adianta ficar, eu não sou muito da opinião de ficar, hoje está pior, está melhor. Deus é soberano e ele está no controle. Para mim, isso é suficiente, saber disso. Assim. Tem épocas que está melhor em uma coisa, pior em outra. O fato é que Deus continua sendo Senhor. E ele está levando a história para a sua consumação. Para um lugar bem melhor do que esse que nós vivemos. Às vezes a gente se apega muito a essa vida, como o reverendo Samuel disse. A quarta lição é que a nossa perspectiva histórica, por sermos seres históricos, é sempre limitada. Nós, às vezes, vamos entender melhor esse momento quando passar. Não, isso não quer dizer que a gente não deva fazer esse exercício que a gente está fazendo aqui de reflexão, mas isso deve ser um exercício com humildade. Reconhecer que a gente, às vezes, não entende toda a história, inclusive, muitas vezes, nós não vamos ter todas as respostas, como a gente, dialogando aqui, viu sobre na vida de Jó. Mas, mesmo não tendo todas as respostas, isso deve gerar em nós maior confiança e humildade. A quarta lição, ou melhor, a quinta lição, é que outros cristãos viveram momentos parecidos. E existem lições para aprender com eles. Nós resumimos em 3, né? O atento aos necessitados, o cuidado aos necessitados, o pastoreio e usar esse momento para evangelizar e trazer esperança no mundo sem esperança. E, em terceiro lugar, uma vida de sacrifício. É um momento para pensar menos na gente e pensar mais nos outros. Mas a sexta lição é, mesmo tendo exemplos positivos no passado, nós vivemos um tempo diferente, com características diferentes, devemos estar atentos a essas diferenças. Não é simplesmente pegar os exemplos do passado e importá-los, não. É refletir sobre eles, usando como única fonte de fé e prática, não a história, não a tradição, não o exemplo de A, B, mas a palavra de Deus. Então, é esse o meu resumo. Deixa eu aproveitar aí, irmã Cleonice manda um último recado, né? Ela agradece os esclarecimentos sobre a pandemia e o evangelho, e o reverendo Ayrton está aí no nosso meio, né? Ele disse que só quer citar a Confissão Belga. Vivemos para a glória de Deus. Qual o fim último do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Eu lembro também citou o breve catecismo também. Também. Mas, Flávio, foi muito bom estar com você esse tempo. Pena que ele passou tão rápido. Foi bom, obrigado. Que a gente tratou aí, né, sobre a fé, história e pandemia, que lições podemos aprender com a história da igreja sobre os dias que vivemos. E nós teremos, durante esse tempo de quarentena, né, vários encontros, toda segunda, quarta e sexta, às 19h30, um convidado vai estar participando conosco aqui no canal da igreja, né? Na quarta-feira nós iremos tratar aí os desafios do aconselhamento para os dias de pandemia, né? Vai ser com o reverendo Eliomar, vai ser aí a partir das 19h30, e é sempre uma hora de programa, por mais gostoso que seja, a gente deixar mais do que isso, fica muito longo, né? Mas fica aí o convite aí para você retornar em outro momento, a gente fazer aí a continuação desse bate-papo gostoso, né? Ó quem tá aí mandando um alô para você, olha. Ei, amigão querido também, muitos amigos queridos. Você sabe que ele tem um irmão muito conhecido, né? Não. Ronaldo Vasconcelos? Não. Você não acha parecido, não? Não. Eu acho parecido. Eu já disse para ele que eu acho os dois muito parecidos. Os dois são feios, mas não são parecidos, não.
São feios de formas diferentes. São lindões, amigos queridos também, ó. Beijo do gordo. Reverendo Ayrton aí agradece aí, a conversa é sempre proveitosa e excelente. E Reverendo Ricardo aí fala com certeza, eu não sei se com certeza se ele é feio. É feio, acho que é isso, deve ser isso. Irmãos, então é alegria, lembrando então, nós teremos aí na quarta-feira o nosso próximo encontro, e todo esse mês de abril e mês de maio também, toda segunda, quarta e sexta, nós estaremos aí reunidos para uma série de entrevistas e debates, dessa forma mesmo informal, mas muito gostoso, e depois a gente vai ver se vai ficar só dia de quarta, a gente vai definir o dia aí também para não ficar muita coisa, né? Mas depois você pode entrar, a gente vai encerrar a transmissão, e aí você pode então depois assistir novamente, basta acessar o canal da igreja, vai ter lá uma playlist chamada Quarentema, né, que é o trocadilho que a gente fez, né, Quarentemas, a gente está pegando aí vários temas importantes nesses dias e discutindo, tá bom? Flavão, dá um abraço aí em Jéssica, em Sara, no pessoal aí da igreja, viu? Bom falar com você, e nós nos vemos aí pelas redes sociais, WhatsApp, em outros momentos, tá bom? Um grande abraço aí para todo mundo, Deus abençoe e boa noite. Boa noite. Irmãos, então nós vamos encerrando aí a nossa transmissão, tá bom? Lembrando, o tema aí de quarta-feira é os desafios do aconselhamento para os dias de pandemia. Vai ser Reverendo Eliomar, pastor ali da Igreja da Abolição. Eu já vou aproveitar e também falar do tema de sexta, né? Ele vai discutir aí os desafios da igreja em dias de pandemia, os desafios da igreja em dias de pandemia, e quem vai estar falando aí é Reverendo Macena, tá bom? Aproveitar e mandar um abraço aí para todo mundo. Marindo, foi ótimo, foi bom para a gente também. A gente está aprendendo a usar umas ferramentas aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu espero que o sinal tenha chegado bom aí para todo mundo, e também a qualidade do sinal e a qualidade do áudio, tá bom? Deus abençoe então a todos. Nós iremos aqui encerrar, e os irmãos não deixem aí de estar, como é avisado aí embaixo, né? Não deixem de curtir o nosso canal, de olhar aí tudo que está sendo oferecido nele, né, para que realmente a gente possa aí aproveitar o máximo das ferramentas que Deus tem nos dado a oportunidade de conhecermos, tá bom? Deixa eu colocar até, tudo tem que escrever para o pessoal fazer, né, então é isso mesmo, não deixe aí de acompanhar o nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de ativar o sininho de notificação para que você receba as atualizações. Curta, comente, compartilhe. É isso, Deus abençoe a todos. Uma ótima noite. Eu vou aproveitar aí para colocar aí os últimos recados do pessoal. Evany, depois o Flávio vai ver, né? É irmã também de Reverendo Christian. Reverendo Ricardo manda lavar as mãos. Tá com álcool gel aqui para todo canto. Ela Maria disse que foi ótimo, Maria Cleonice também lá de Natal. Sejam todos muito bem-vindos. Há outros também que participaram no começo, deixa eu privilegiar também aqueles que entraram no começo, né? Nossa irmã Keila disse que estava tudo bem, irmão Maurinilton já postei, irmã Evi também, deu graça e paz, irmã Alcimara, boa noite, graça e paz, irmã Nádia também, vemos irmão Zé Maria, irmão César, que é ali da nossa congregação em Baraúna. Então tivemos muitos participando, né? Reverendo Flávio, eu já projetei, irmã Cleonice, enfim. Irmãos, foi uma alegria estar com vocês então, e nós encerramos esse nosso momento de bate-papo, de conversa, e que bom Deus continue abençoando a vida de vocês, tá bom? Não deixa de conferir aí no nosso canal, de entrar e já assistir novamente a esse primeiro episódio aí do nosso quadro Quarentemas, né? Onde nós iremos tratar de vários temas relevantes e importantes aí para a nossa igreja, lembrando que o que nós teremos aí para quarta-feira é os desafios do aconselhamento para os dias de pandemia. Vai ser com o reverendo Eliomar a partir das 19h30 até as 20h30, uma hora aí de transmissão, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima noite, e não deixe, como eu disse, de seguir o nosso canal, ativar o sininho de notificação, curtir, comentar e compartilhar essa transmissão, tá bom? Deus abençoe, uma ótima noite. Nos despedimos aqui com a graça do nosso Deus.